Então prepare aí o seu café, abra seu coração e vem com a gente passar essa manhã abençoada aqui na TV Pai Eterno. O padre já está chegando aqui também para a gente tomar o nosso café. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia, Will, que Deus Seja abençoe. muito bem-vindo. Pode ficar à vontade aí, padre. Começando aqui mais uma manhã na TV Pai Eterno. Vou servir o cafezinho para o senhor. E o assunto de hoje é para lá de importante, né, padre? Importante e desafiador também. Sim, Will, que nós estamos em plena quaresma e como nós ouvíamos lá na quarta-feira de cinzas, três atitudes são fundamentais nesse caminho, nesse itinerário quaresmal. O jejum, a oração e a esmola. Hoje o Evangelho vai nos chamar a atenção sobre o que é a oração, né? Muitas vezes nós pensamos que a oração ela seja a repetição de palavras. E aí Jesus hoje chama a atenção dos discípulos para que eles não sejam como os pagãos, que repetem palavras, mas essas palavras são da boca para fora. Às vezes quase que no automático, né? Mecanicamente, né? O Evangelho é sempre um convite a gente pensar em como a gente está fazendo as coisas, inclusive como a gente está rezando. Às vezes, eu já ouvi, né, pessoas falando, inclusive, que vão dormir, aí vão fazer oração ali deitado, e aí acaba pegando no sono, não lembra qual foi a oração que acabou de rezar. Como que a gente faz, então, para que a gente não caia nessa cilada de simplesmente repetir palavras? Will, que eu acredito que a primeira atitude nossa precisa ser compreendermos o que é oração, né? Novamente repito, a oração não é a repetição de palavras ditas de forma mecânica, automática, mas é um diálogo com Deus que brota dentro do meu coração. Uma coisa simples, a oração do Pai Nosso, que Jesus hoje nos ensina no Evangelho. Será que de fato nós paramos para observar em profundidade o que nós estamos proclamando naquela oração? Porque às vezes nós podemos rezá-la, né? Proferir pela boca, mas será que eu estou vivendo aquilo que eu estou rezando? Essa é a grande E é uma pergunta, oração, né? que eu arrisco dizer que a maioria dos cristãos reza todos os dias, mas Sim. muitas vezes sem pensar no que está dizendo ali. A oração do Pai Nosso, nós fazemos 3 pedidos. O primeiro pedido é o reino. Esse é o primeiro pedido nosso. Senhor, venha a nós o vosso reino. Então, o que é o reino? É a glória, é o céu, é aquilo que nós vamos experimentar na vida eterna. Só que nós estamos pedindo que esse reino venha até nós, ou seja, que ele aconteça hoje na nossa vida, né? Que o céu aconteça no meu dia a dia. Então, esse é o primeiro pedido, o reino. O segundo pedido é o pão que nos alimenta, o pão que sustenta o nosso corpo. E esse pão, ele pode ser traduzido pela palavra, a palavra de Deus que alimenta, a Eucaristia que nos alimenta e também a oração, né? Então, é o pão espiritual e o pão material que nos alimentam. E o terceiro pedido é o perdão. Então, sem o exercício do perdão, nós fechamos portas. O perdão, pelo contrário, é a porta aberta para que nós possamos fazer com que o reino de Deus se faça presente em nosso meio e com que essa palavra que nós nos alimentamos, de fato, produza frutos em nossa vida. Padre, seja feita a vossa vontade. A gente pede isso para Deus, mas nem sempre a gente está preparado para isso, né? Exatamente. E aí é onde vem, né? Eu estou pedindo, mas as minhas atitudes estão dizendo o contrário. Eu estou pedindo que se faça a vontade de Deus, mas eu só quero que aconteça a minha vontade. Então, onde está a coerência entre aquilo que eu peço e aquilo que eu vivo? A minha avó dizia, minha mãe diz também, que muitas vezes a gente coloca os nossos problemas ali, as nossas dificuldades no colo de Deus, coloca nas mãos de Jesus, mas a gente mesmo vai lá e tira depois. A gente diz, seja feita a vossa vontade, mas a gente não está muito disposto a entender e aceitar a vontade de Deus. Exatamente. E aí é onde há a incoerência da nossa vida de oração com a nossa vida prática. A oração, ela precisa brotar do coração.
Então, o que é que eu estou... E é interessante que Jesus, logo no Evangelho, no início do Evangelho de hoje, ele vai chamar a atenção porque a oração, ela é simples, né? Ele já conhece o nosso coração. Às vezes nós pensamos que a oração é a forma de convencer Deus daquilo que nós estamos precisando. Então eu fico falando, repetindo, mas Deus já conhece, Ele já sabe das nossas necessidades, né? Então a oração eu digo sempre que é um se despir. É isso que eu queria entender. Se Ele já sabe o que eu preciso, já sabe o que eu quero verdadeiramente, por que eu preciso rezar então? Se Ele já sabe minha necessidade. Você acabou de mencionar que a oração é um colocar-se no colo. Se entregar a Deus. Se entregar a Deus. E deixar que Ele haja em nós. Eu lembro sempre daquela imagem do barro na mão do oleiro. A oração é se colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele vá moldando a nossa vida. O que vai contrário a uma vida de oração é querer ter o controle da vida, né? Como você diz, é tirar do colo de Deus e dizer, não, vai ser feita a minha vontade, eu quero que os meus desejos aconteçam. Perfeito, Padre. Queria aprofundar agora na questão do perdão. Como perdoar é difícil, né? É complicado. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por que perdoar é tão essencial nesse caminho que a gente está tentando trilhar aqui em busca da salvação, em busca da vida eterna? Wilker, olha só a afirmação que nós rezamos no Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então eu estou colocando um critério para Deus me perdoar. Ele vai me perdoar na medida que eu perdoo o meu irmão. Então, eu estou rezando isso todos os dias. A pergunta é, eu tenho perdoado? Porque se eu tenho perdoado o meu irmão, eu vou ser perdoado. Mas se eu não tenho perdoado o meu irmão, eu estou dizendo para Deus, não me perdoar. Então, é profundo, sério, né? É sério, É sério isso. Né? É uma afirmação, é uma oração que não pode ser pronunciada da boca para fora. Não pode ser pronunciada mecanicamente, né? Porque se eu estou vivendo em pecado, eu estou dizendo para Deus não me perdoar. Sim, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Então, aquele que buscar, encontrará salvação. Mas aquele que não buscar, encontrará a perdição. Padre, e tem gente que passa a vida inteira afundada em rancor, afundada em ódio. Isso prejudica, né, essa própria pessoa mais do que aos outros também. Por que é tão difícil para a gente perdoar? E o que a gente pode fazer para tentar mudar essa mentalidade, para a gente tentar ser pessoas mais compassivas com o erro dos outros? Entender também que a gente erra, acho que é um caminho, né? Sim. Primeira coisa, Wilker, o perdão não é uma atitude humana, é uma atitude divina. Por isso que não é fácil perdoar. Porque nós pensamos do ponto de vista humano, você me fez um mal, então do ponto de vista humano, qual é a minha atitude? Revidar. Retribuir com outro mal. É como se fosse da natureza, né? Da natureza humana. Só que a lógica de Deus, e é a lógica do Evangelho que nós precisamos permear e pautar a nossa vida, a lógica do Evangelho vai dizer o contrário. O perdão, ele quebra essa cadeia de retribuição, de vingança, de violência, e ele vai, arrancar a raiz do mal. Ele vai arrancar a raiz do mal para que esse mal não cresça. Então, o perdão, ele tem um poder transformador enorme. Como falta perdão hoje em dia, né, Padre? Agora, perdoar significa esquecer? É a mesma coisa? Como que a gente concilia o perdão, a misericórdia com a justiça? Não. Perdoar não significa esquecer. Afinal de contas, você não tem amnésia, eu não tenho amnésia, eu vou me lembrar daquilo que eu cometi, né? Eu sempre faço uma analogia. Por exemplo, quando eu tinha 23 anos, eu fui fazer inclusive um café
e nunca tinha feito um café com aquele coador que põe assim, com filtro. Aham, E aí sim. eu segurei... O de papel. Isso, no lugar de eu segurar em cima, aqui eu segurei assim embaixo, na boca da garrafa. Quando eu derramo água quente, o café vira. Isso foi numa Semana Santa. Então, por exemplo, hoje eu tenho a marca dessa queimadura até hoje. Então, eu me lembro do pecado. Mas esse pecado não me faz mal, não me incomoda. Então, perdoar não é esquecer daquela marca, daquela queimadura, daquele erro, daquele fato. Mas é fazer com que ele não faça nem mal para mim, nem mal para o outro. Perfeito, padre. Acho que foi muito claro aqui o que o senhor disse, muito didático também para todos nós compreendermos, né? É um exercício difícil, né? Como o senhor disse, não é humano. Não é humano. Eu queria entender do padre como que a gente pode se preparar para fazer uma oração. É necessário fazer uma preparação? Sim, a igreja ela tem um método oracional, né? Que é a Lectio Divina. A nossa oração ela precisa sempre estar pautada na palavra. Então, a palavra é iluminação. Então, a palavra, quando eu me conecto com a palavra, quando eu entro em contato com essa palavra, ela vai iluminando, vai me apontando caminhos. Então, qual é o método da igreja? Primeiro, pedir a iluminação do Espírito Santo. Então, nós precisamos pedir discernimento, sabedoria, para compreender a palavra e para compreender também o nosso cotidiano, a nossa realidade de vida. Então, a primeira coisa é a iluminação do Espírito Santo. Depois, entrar em contato com a palavra, para que eu possa entender o meu dia a dia, as coisas que vão me acontecendo. Porque a palavra é o parâmetro para que eu possa entender e viver, né? E compreender que a nossa vida é uma oração. A oração ela não se restringe somente àqueles minutos que eu estou ali, mas aqui, nesse ato de sentar à mesa, de estar conversando contigo, no carro, no trabalho, a minha vida precisa ser uma oração. Orar, ação. Então, é uma conexão constante com Deus. Afinal de contas, eu não estou na presença de Deus somente quando eu estou na igreja, no templo. Toda a minha vida precisa ser na presença de Deus. E já está claro, né, desde da nossa conversa de ontem aqui com o Padre Cid, e está claro também com a nossa conversa até agora que as palavras por si só não resolvem muita coisa, né? Tem que estar tudo conciliado ali, casado com as atitudes. Padre, vamos fazer uma brincadeira aqui? A gente tem algumas palavras aqui nessa caixa que elas têm a ver com o tema que a gente está tratando hoje. Estamos falando sobre perdão, estamos falando sobre oração. Eu quero que o senhor tire uma dessas palavras e depois o senhor vai comentar em cima dela, pode ser? Pode. Então vamos lá. Qual que é a palavra? A palavra é paciência. Olha só. Paciência. Mostra para aquela lá, para um. Paciência. Como é difícil hoje em dia a gente ter paciência, né? Todo mundo vivendo numa correria. Todo mundo correndo o tempo todo para fazer as coisas, para trabalhar, para estudar, para ter tempo para a família. E exercitar a paciência está ficando cada vez mais difícil. E principalmente na questão espiritual, né? Eu disse que a oração é a atitude de se colocar nas mãos de Deus como barro na mão do oleiro. E essa arte do Criador de nos moldar, ela não é... eu pedi hoje e ele vai me atender. Eu pedi hoje de manhã e ele vai me atender à tarde. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, ter essa paciência espiritual de deixar que o Criador vá nos moldando, não segundo o nosso tempo, as nossas vontades, os nossos interesses, mas segundo a vontade de Deus. Então, eu acredito que é necessário, nesse caminho que nós estamos vivendo hoje, diante de uma sociedade muito imediatista, onde tudo se resolve no clique, né? Onde todo mundo corre e vai lá para o ChatGPT, onde já vem tudo ali praticamente pronto. A gente mandou uma mensagem no WhatsApp para alguém, a gente quer que a pessoa responda na hora, acha que com Deus é assim também, né? Exatamente. Não é assim, e se a pessoa não responder logo, a gente já acha que a pessoa, né, viu e não quis responder, foi indiferente. Então, do ponto de vista humano da vida, a vida é diferente, né? É diferente do mundo virtual.
A vida, de fato, exige de nós essa paciência. E eu sempre lembro da arte do cultivo. A semente, ela é plantada. Só que não é amanhã que ela vai dar o fruto. Não, precisa de um tempo. E talvez esse seja o grande pecado nosso hoje. Não saber esperar, não saber cultivar. E aí a gente só pensa no fruto, né? Só que o fruto exige cultivo. A gente quer pular as etapas. Pular as etapas, exatamente. Tá certo. Padre, muito obrigado pela presença aqui. O senhor vai estar sempre nos nossos momentos aqui de reflexão, vai estar sempre no nosso Santo Café, junto comigo, junto também com quem nos acompanha. Até uma próxima, viu? Muito bem, eu que agradeço. Toda terça-feira, então, logo após a novena, estarei aqui com você. Combinado, então. Muito obrigado. Até mais. Até mais.